Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então começar esse dia bem informados? Pega o seu cafezinho que chegou a hora de conferir comigo quais são os assuntos que estão em jogo nessa terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques deste 27 de fevereiro. TSE debate hoje o uso de inteligência artificial, celulares e armas nas eleições municipais de 2024. Confrontos em favela do Rio de Janeiro deixam suspeitos, mortos e também feridos. Nos destaques internacionais, Joe Biden diz esperar novo cessar-fogo na faixa de Gaza até a próxima segunda-feira. E ainda, sonda americana envia as primeiras imagens do Polo Sul da Lua. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O Tribunal Superior Eleitoral debate hoje novas resoluções para as eleições de 2024. A Corte Eleitoral analisa 12 propostas que detalham temas como propaganda eleitoral e uso de recursos públicos nas campanhas. Vamos ver o que está em jogo. Uma das questões que deve ser enfrentada pela Corte Eleitoral é o tratamento a ser dado ao uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. Além disso, outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como a proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas anteriores e posteriores à votação, também devem constar no pacote. A relatora dos processos é a ministra Carmen Lúcia, que também vai presidir o TSE nas eleições deste ano. As resoluções que vão ser analisadas pelos ministros passaram por audiências públicas. Foram apresentadas 945 sugestões de aprimoramento dos textos por partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica, associações e integrantes da sociedade civil. Pela Constituição, o TSE tem a competência de regulamentar as regras aplicáveis às eleições. Na prática, o que a Corte Eleitoral faz é detalhar o que já está na lei eleitoral aprovada pelo Congresso. A eleição deste ano acontece nos dias 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turno, se necessário, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Os cargos em votação são os de prefeito e vereadores. A Polícia Militar e a Polícia Civil fazem operação em diversas comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pelo Comando Vermelho, que é a maior facção do tráfico do estado. Nos confrontos, pelo menos 4 suspeitos morreram e outros 5 foram baleados. Um PM acabou atingido no braço. A força-tarefa tenta prender chefes da facção responsáveis pelas recentes disputas por territórios no Rio de Janeiro. Logo no início da operação, ainda de madrugada, traficantes atearam fogo em barricadas para tentar conter o avanço da PM e colunas de fumaça podiam ser vistas de longe. Ainda na madrugada, a PM fechou o cerco na Rocinha a fim de impedir a fuga de criminosos. Bom, e esta semana fez 4 anos que o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. Na época, uma mobilização global conseguiu enfraquecer o vírus, que deixava um enorme rastro de destruição. Muita coisa mudou nesse período, mas ainda assim, aqui no Brasil existem dificuldades no registro de casos por falta de testagem. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. O Brasil sequencia cerca de 0,03% das amostras de Covid-19, enquanto países como o Reino Unido analisam por volta de 5%. Nas últimas semanas, houve um aumento no número de casos da doença no país, passando de cerca de 20 mil na primeira semana desse ano para mais de 45 mil na 7ª semana. Mas, segundo o coordenador da plataforma SP Covid Infotracker, o professor Wallace Casaca, a maioria das pessoas não passam por teste. E por isso é possível dizer que os dados em torno da doença seriam subnotificados. A gente lembra aqui que o conteúdo divulgado nos boletins epidemiológicos correspondem apenas aos pacientes testados nos postos ou então nos hospitais. Em uma entrevista, o professor ressaltou que uma política pública efetiva de testagem seria essencial para dizer à população que a pandemia ainda não acabou. Houve um aumento substancial de casos em 2024 e a doença ainda leva a óbito cerca de 200 pessoas por semana.
Em nota, o Ministério da Saúde informou que realiza a aquisição dos testes rápidos e de RT-PCR para diagnóstico de Covid e que faz a distribuição às secretarias estaduais de saúde. Além disso, segundo a pasta, o monitoramento junto aos estados é constante, bem como a elaboração de estratégias de testagem. Diz ainda que os registros de testes rápidos nas primeiras semanas de 2024 praticamente dobraram em relação ao final do ano passado, passando de cerca de 38 mil em 23 de dezembro de 2023 para 75 mil em 17 de fevereiro de 2024. A pasta afirma também que a vacinação segue como a principal medida para evitar casos graves. Segundo o boletim epidemiológico divulgado no último dia 17, até aqui, o país contabiliza mais de 38 milhões de casos de Covid-19 e aproximadamente 709 mil mortes causadas pela doença. Essa é a nossa repórter Maria Clara Leite falando sobre os avanços da Covid-19 aqui no país ainda em 2024, então fica o alerta. Enquanto a vacina contra a dengue é destinada a uma pequena parcela de brasileiros pelo SUS, uma pesquisa revelou que a maioria das pessoas que querem se imunizar contra a doença enfrentam apenas uma barreira: o valor. As 2 doses da Qdenga custavam a partir de R$ 800 na rede particular, mas agora a farmacêutica assumiu o compromisso de vender prioritariamente para o governo. Quem traz agora os detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. Em meio a uma epidemia de dengue que já matou mais de 150 pessoas no Brasil, quase 90% da população quer se vacinar contra a doença. É o que mostra um levantamento divulgado esta semana. Segundo o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, somente 19% dos entrevistados estariam dispostos a pagar pelo imunizante, o que demonstra dependência da população brasileira diante das campanhas de vacinação promovidas pelo SUS. Atualmente, o Ministério da Saúde está distribuindo gratuitamente 1.200.000 doses para estados e municípios vacinarem crianças de 10 e 11 anos de idade. No Rio de Janeiro, foi registrado um aumento de 86% nos atendimentos a casos de pacientes com suspeita da doença nas UPAs e 6 óbitos foram confirmados na última sexta-feira. Aproveitamos agora para atualizar os números da dengue aqui no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 920 mil casos da doença nas primeiras 8 semanas do ano. 184 mortes foram confirmadas e outras 609 estão sob investigação. A taxa de incidência chega a 453 casos por 100 mil habitantes. Bom, gente, agora 8 horas e 39 minutinhos. A gente falou aqui sobre Covid, sobre dengue, as tentativas aí de lidar com essas ameaças, mas trazemos também boas notícias, avanços científicos, como uma nova terapia contra o câncer que dura cerca de 30 minutos e promete eliminar a doença que é a segunda principal causa de morte no mundo. Você já ouviu falar no tratamento com células CAR-T? É sobre essa notícia de esperança que a gente vai se aprofundar hoje com o Dr. Diego Villaclé, que é pesquisador do Hemocentro de Ribeirão Preto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutor. Vamos lá. Como surgiu, como funciona a terapia com células CAR-T e para quais casos de câncer ela é indicada? Olha, essa tecnologia surgiu já há alguns anos, ela foi inclusive já premiada com um prêmio Nobel, surgiu nos Estados Unidos e foi aprovada inclusive em 2017 pelo FDA, que é a agência regulatória dos Estados Unidos. O que é feito, a gente pega a célula de defesa do paciente, que é chamada linfócito, retira da corrente sanguínea do paciente e leva para o laboratório. Lá a gente ensina ela a combater tipos específicos de câncer. A gente coloca um receptorzinho na superfície dessa célula e devolve ela depois para o paciente para ela reconhecer e combater o câncer para o qual a gente desenhou esse receptor. Hoje a gente usa... desculpa. Pode continuar, doutor, pode continuar. Hoje a gente, aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, a gente desenvolveu essa tecnologia nacional para fazer essa modificação genética, produzir essa célula CAR-T
para linfomas e leucemias, que são cânceres que têm origem de linfócitos B, de glóbulos brancos do sangue. Já existe também tratamento para mieloma, mas ainda aqui no Brasil a gente não tem esse produto em desenvolvimento. O que a gente tem hoje aqui com tecnologia nacional é para tratar os linfomas e as leucemias. Doutor, queria que o senhor explicasse para a gente quais são as grandes diferenças e as vantagens desse tipo de tratamento com relação aos métodos convencionais, como quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia e a radioterapia hoje ainda continuam sendo o tratamento de escolha para a grande maioria dos cânceres, né? Ou cirurgia também para alguns outros. O que acontece é que o tumor ele aprende a escapar desses tipos de tratamento. Então, ele vai ficando refratário, ele não responde em alguns pacientes, por isso a gente não cura ainda todos os tipos de câncer. E a vantagem do tratamento com células CAR-T é que a gente não usa esses mecanismos de quimioterapia ou radioterapia. A gente utiliza o próprio sistema imunológico do paciente e ensina ele a caçar o tumor que escapou do tratamento inicial. Então, a gente usa outros mecanismos, né, outras práticas para ir lá e combater aquele tumor. A gente quer pegar a célula cancerígena de surpresa, vamos dizer assim, com uma outra técnica que ela ainda não aprendeu a escapar. Por isso, a grande vantagem e os grandes resultados com esse tratamento. Ele não depende de quimioterapia, cirurgia ou radioterapia, é o próprio sistema imunológico do paciente. Doutor, como é que está o uso desse tipo de terapia ou a inclusão desse tipo de terapia aqui no Brasil? É verdade, por exemplo, que o custo para tratamentos de câncer no SUS chega a 3 bilhões de reais por ano e a introdução do CAR-T pode poupar recursos e também melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Queria que o senhor falasse sobre os desafios para a sua inclusão no sistema público. Existe alguma previsão, por exemplo? Certamente, a gente espera que esse tratamento é inovador e ele traz esperança para muitas pessoas que não tinham opções de tratamento com esses tipos de câncer. É importante a gente frisar que não é ainda para todo tipo de câncer. Os estudos estão em andamento, mas os 3 tipos de câncer que a gente tem bons resultados são as leucemias, os linfomas e o mieloma, tá? Então, para outros tipos de câncer, a tecnologia pode se aplicar, mas a gente ainda tem muitos estudos ainda para fazer. O que acontece é, como eu disse para vocês, desde 2017 esse tratamento está aprovado nos Estados Unidos, na Europa e até aqui no Brasil. A indústria farmacêutica produz esse CAR-T, levando os linfócitos do paciente para fábricas nos Estados Unidos ou na Europa, depois volta para cá para o paciente usar. Mas há um custo quase que proibitivo, de 2 milhões, 2 milhões e meio, até 3 milhões algumas vezes, por paciente, por tratamento. E como a gente sabe que a grande parcela da nossa população depende do Sistema Único de Saúde, né, mais de 80% das pessoas, isso é inviável, é inacessível para a grande maioria das pessoas. Então, aqui em Ribeirão Preto, no Hemocentro de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, a gente está desenvolvendo esse tratamento nacional, barateando esses custos, fazendo essa produção, para que a gente consiga oferecer no Sistema Único de Saúde, depois desse tratamento, para muito mais pessoas. Então, para colocá-lo no SUS, a gente precisa provar que o nosso tratamento é tão bom quanto o já disponível, e por isso a gente está em vias de lançar, em vias de começar um estudo clínico, que vai tratar 81 pacientes, muito provavelmente agora em março, com leucemia e linfoma, para avaliar se realmente ele é tão seguro e tão eficaz quanto os produtos que já tem disponíveis, e aí pedir o registro para a Anvisa e depois incorporá-lo no SUS. Então, a gente tem ainda um caminho a ser trilhado. Talvez a nossa expectativa é que daqui a 1 ano, ou no máximo 2 anos, a gente consiga, sim, oferecer ele à população, né? Colocá-lo no Sistema Único de Saúde e mais pessoas terem acesso a esse tratamento. Tá certo, nós conversamos com o Dr. Diego Villaclé, que é pesquisador do Hemocentro de Ribeirão Preto, sobre a nova terapia, não tão nova, que tem se mostrado aí bastante promissora na luta contra o câncer. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento hoje à Polícia Federal como parte de uma investigação sobre um possível crime de importunação intencional
a uma baleia jubarte com uma moto aquática em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A oitiva acontece na superintendência da PF na capital paulista, 2 dias após o ato envolvendo seus apoiadores na Avenida Paulista. Outro que será ouvido pela PF é o advogado e assessor de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Bom, agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. O presidente americano Joe Biden, que está envolvido em negociações para o fim da guerra em Gaza, anunciou um possível cessar-fogo para a libertação de reféns, que pode ser acordado até a próxima segunda-feira. Enquanto estava em uma sorveteria na cidade de Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que espera que haja um cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas até a próxima segunda-feira, dia 4. Informações divulgadas sinalizam que o Hamas recuou em algumas exigências nas negociações para a libertação de reféns. Fala-se em um acordo que poderia parar os combates e, então, começar a libertação. Primeiro, um grupo de reféns israelenses. A expectativa é que esse acordo leve múltiplas fases, iniciando uma trégua que duraria até 6 semanas. As equipes dos países se encontraram nesta segunda-feira em Doha para discutir os pontos mais delicados das questões gerais abordadas na última sexta-feira. Um sinal de progresso. De acordo com as últimas declarações do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, a questão mais delicada envolve o Catar e o Egito com o Hamas. Isso porque é eles que devem concordar em libertar os reféns. Depois de quase 2 anos da solicitação, a entrada da Suécia na OTAN está cada vez mais próxima. Nessa segunda-feira, o parlamento húngaro aprovou a adesão do país nórdico à aliança, último obstáculo para o fim de décadas de uma política de não alinhamento por parte de Estocolmo. Em uma sessão que contou com a presença do primeiro-ministro húngaro, o nacionalista Viktor Orbán, a votação terminou com um resultado expressivo. Gostaria de perguntar ao parlamento se vai aprovar o projeto de lei T-638. Por favor, votem. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 188. Declaro aprovada a resolução. O parlamento aprovou o projeto por 188 votos a favor, 6 contra e nenhuma abstenção. A Suécia precisou convencer Orbán porque o protocolo de adesão da OTAN exige a aprovação unânime dos países membros da aliança. O premier húngaro sempre afirmou que era favorável à entrada do país nórdico, mas adiou a votação diversas vezes, pois exigia que Estocolmo respeitasse o seu governo. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, que esteve recentemente em Budapeste, comemorou a votação. É um bom dia para a Suécia e para a segurança sueca. A candidatura para integrar a aliança foi apresentada em maio de 2022, meses após a invasão russa da Ucrânia, protocolada junto da Finlândia, que em abril de 2023 se tornou o 31º país membro da organização. A solicitação da Suécia para ingressar na OTAN rompeu com uma política de não alinhamento sustentada por décadas. Agora 8h49, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Sonda americana envia as primeiras imagens do Polo Sul da Lua. Nós voltamos já, não perca! Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora, 8h52 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa terça-feira para você. O governo francês anunciou uma coalizão para enviar munições à Ucrânia e mobilização de tropas não está descartada. Macron anunciou a criação de uma coalizão para fornecer mísseis e bombas de médio e longo alcance à Ucrânia. A partir desta noite, vamos organizar esta coalizão para mobilizar toda a boa vontade dos estados que têm capacidades, que começaram ou estão prontos para entregar novos equipamentos. O presidente francês disse que ele e seus colegas estão convencidos de que a derrota da Rússia é indispensável para a segurança e estabilidade na Europa. Macron recebeu em Paris cerca de 30 líderes europeus.
A conferência mostra a vontade do presidente francês de se apresentar como defensor europeu da causa ucraniana, em meio a temores de um declínio do apoio americano, especialmente diante da possibilidade de um retorno de Donald Trump à Casa Branca. E a sonda americana Odysseus enviou suas primeiras imagens da Lua. Vale destacar que essa é aquela nave que transporta instrumentos da NASA para exploração do Polo Sul do satélite, isso antes de enviar astronautas para uma missão oficial. Nesta segunda-feira, a sonda Odysseus enviou suas primeiras fotos desde que pousou no satélite, na última quinta-feira. Das duas fotos compartilhadas, uma mostra o momento da descida do módulo em formato hexagonal e a outra, tirada 35 segundos depois de cair, revela o rególito da cratera Malapertchá. A Intuitive Machines, empresa privada responsável pela nave, disse que a Odysseus continua se comunicando com seus controladores de voo, mesmo após sofrer uma série de contratempos, incluindo uma falha no seu sistema de navegação, que complicou a descida final e a deixou tombada de lado em vez de pousar verticalmente. A sonda transporta instrumentos científicos da NASA, que busca explorar o Polo Sul da Lua antes de enviar astronautas em sua emblemática missão Artemis. A Agência Espacial Americana passou a atribuir este serviço a empresas privadas, uma estratégia que visa permitir viagens com maior frequência e menor custo, além de promover o desenvolvimento de uma economia lunar capaz de sustentar a presença humana duradoura na Lua, um dos objetivos do programa Artemis. E agora vamos usar a tecnologia para viajar até um aconchegante vilarejo na Alemanha, mais precisamente ao Rhine Valley, ou em português, Vale do Alto Médio Reno. Olha, gente, esse nome é graças ao rio que passa pelo vilarejo, como você pode ver nessa imagem agora. Esse é o Rio Reno. Um fato curioso é que, por conta das suas belezas naturais, importância histórica e também ótima localização, a vila se tornou em 2002 Patrimônio Mundial da Unesco. Pois é, virou um local importante para a humanidade. Esse vilarejo é encantador e me parece bem tranquilo para viver por lá, viu? Não seria nada mal. Você gostaria de ter essa experiência? Essa edição fica por aqui. Você confere mais notícias daqui a pouquinho com a Juliana Dariva, às 10 horas. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã do Brasil e do mundo dessa terça-feira. Não perca. Até lá.